Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas. Queridos irmãos, gostaria de repassar a todos aquele grande acontecimento do Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua permanência no templo e depois a sua retirada. Primeiro, Jesus entra solenemente em Jerusalém. Para nós compreendermos bem aquele acontecimento, precisamos ver um pouco como estava a situação na cidade. Era já a próxima festa da Páscoa, milhares de peregrinos estavam vindo para Jerusalém. Já se despontavam em toda parte comentários sobre Jesus Cristo, sobre o grande profeta da Galileia. Os fariseus, os príncipes dos sacerdotes, os saduceus, os líderes religiosos, estavam já decididos a matar Jesus. Só não ainda sabiam de que maneira, se pela via legal, levando Pilatos, ou pela via popular, levando o povo a matar a Cristo, apedrejando. Já percebiam que pela via popular era impossível, porque ele era muito conhecido e muitos o tinham como profeta, ou até como João Batista, que tinha ressuscitado. Por outro lado, o povo estava numa euforia muito grande, porque Cristo tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Lázaro era muito conhecido. Já os pagãos estavam se aproximando de Cristo, os gregos querendo falar com ele, querendo conhecê-lo, de modo que a decisão pela morte já estava tomada. Agora precisava só ter alguém que denunciasse, um traidor. Encontraram na pessoa de Judas. E com todo esse clima, os inimigos tramando a morte de Jesus, festa da Páscoa com milhares de pessoas em Jerusalém, muita euforia por causa da ressurreição de Lázaro, é que Jesus chega em Jerusalém. À sua entrada, vem um grupo de pessoas, como era costume naquela época, quando os peregrinos iam chegando a Jerusalém. Muita gente da cidade ia com alegria acolher aquele peregrino, com aqueles peregrinos. E Jesus então chega a Jerusalém, montado no lombo do jumento, acompanhado dos seus discípulos, dos apóstolos, e já o grande povo que ia se juntando àquela multidão. Todos pegavam ramos de palmeiras e de oliveiras e gritavam: bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel, o Rei, filho de Davi, hosana nas alturas. Eram expressões de alegria, expressões espirituais. Naquele momento, não havia ali um cunho político, mas era o desejo que aquele povo tinha do grande profeta que chegava. O sentido era, sobretudo, espiritual. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nos altos dos céus. E Jesus então caminha, vai no lombo do jumento, em direção, como uma cidade, calado, em direção a Jerusalém.
fomos comprados por um preço infinito, que é o sangue de Jesus Cristo. É rei porque o Pai o proclama como rei. É rei pois por herança, é rei por aclamação, é rei por direito, é rei porque nos resgatou. E porque tem esse título de rei, Jesus Cristo aceita e recebe aqueles louvores em Jerusalém. Mas ele vai calar, vai longe. Cristo é nosso rei. E ele deve reinar sobre nós. Cristo é nosso rei, por isso nós devemos nos submeter a seu reinado, à sua vontade, à sua lei. É a sua lei que deve inspirar todas as outras leis. A sua lei deve inspirar todas as nossas ações. Na festa das tendas, Jesus Cristo havia dito: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então, como rei, ele é a luz. E é muito importante entendermos porque Cristo é a luz do mundo. É luz porque ele é a maior revelação que Deus faz para nós. Deus teve se revelado antes através dos profetas, agora se revela para nós de modo bem claro e evidente através do seu Filho. Então ele é luz por causa disso. É luz porque nos faz ver todas as coisas em toda a verdade. Com toda a verdade. É luz. É luz porque dentro de nós ele nos inspira com a sua graça e nos fortalece para fazermos o que é melhor, segundo a vontade de Deus. E é luz porque nos faz enxergar todas as coisas de modo bem claro. Nós estamos na escuridão, nós não vemos as coisas. Se falta luz na nossa casa, nós saímos tateando, atendo as coisas, não enxergamos bem as coisas. Quando está de noite, tudo escuro, o verde para nós não é verde, o amarelo não é amarelo, as cores não aparecem, o formato das coisas se distorcem. Mas quando se acende a luz, quando vem o sol, quando vem o dia, tudo fica tranquilo, tudo fica claro, conhecemos os caminhos, conhecemos as coisas em todos os seus detalhes, tanto quanto podemos enxergar. Cristo é essa luz. E essa luz ilumina as nossas realidades. Então nós entendemos a família através da luz que é Cristo. Só entendemos o mistério da vida através da luz que é Jesus Cristo. Só entendemos o poder humano através da luz que é Cristo. Só entendemos a nossa realidade de pecadores ou até virtuosos através da luz que é Cristo. De modo que se nós queremos alcançar a plenitude nossa como seres humanos, devemos ser iluminados por Cristo. É esta luz que deve ser um critério para as nossas ações, para as nossas palavras. É um critério para quando vamos fazer a faculdade, o critério quando vamos exercer nossa profissão, o critério quando vamos estabelecer uma ordem na nossa vida. Deve ser um critério quando você quer se casar, escolher uma namorada, escolher um namorado. O critério quando você quiser trabalhar, o critério quando você quiser se divertir. Cristo, essa luz, é que deve iluminar tudo na vida, porque Ele é a luz do mundo. E é nesse sentido que Ele é rei. E hoje a gente vê o mundo em trevas. O mundo está numa crise muito grande. A igreja passa também por esta crise, e é por causa do abandono dessa luz. O mundo quer apagar das pessoas Jesus Cristo. O mundo quer apagar das leis. Esta semana, o Conselho de Medicina faz lá um parecer e manda lá para o Congresso, dizendo que permite o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Que direito tem o homem
de decidir matar ou não matar, e sobretudo o inocente, e dizer isso que é um direito que a mãe tem de matar o seu filho, isso é um absurdo. Isso vai contra a vida, vai contra Jesus Cristo. É um absurdo. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Deus é o Senhor da vida. E o pior, o inocente, quem mais deve defender é quem vai a uma clínica de aborto, suja, podre, e se entrega na mão de um assassino, quando não vai discretamente, escondido, comprar as medicações que já são livres. Isso é o critério da vida. É o critério. Depois reclamam que o mundo vive nessa miséria, que os homens não se entendem, que caem bombas em toda parte, que as famílias se destroem, que os jovens caem na droga. Por quê? Que os casais se separam. Por que tudo isso? Porque não se respeita mais essa luz. Não querem enxergar no escuro. Impossível. Querem enxergar nas trevas. Querem andar nas trevas. Impossível. Andando nas trevas, nós esbarramos em tudo e em todos. E nos matamos. Isso é apenas uma amostra que está ao mundo. E Cristo entra em Jerusalém, o povo admirado. Qual é a atitude de Jesus diante de Jerusalém? Ele chora. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Se ao menos hoje soubesses do único que pode te trazer a paz, mas isso está encoberto aos teus olhos. Então Jesus Cristo é rei, mas é o príncipe da paz. Se nós vamos um pouquinho antes do próprio Evangelho de São João e vemos Jesus chorando sobre o túmulo de Lázaro, e os judeus disseram: vejam como ele o amava. Podemos, os historiadores dizem o mesmo a respeito de Jesus, falando de Jerusalém, chora sobre Jerusalém. Veja como Jesus amava a sua pátria, amava o seu povo. E com relação a nós, eu pergunto, na sua vida, se você se encontra com Jesus agora, Jesus vai se encontrar dentro da Santa Missa. Jesus não tem motivos para chorar daquilo que você anda fazendo, daquilo que você anda falando, daquele seu projeto de vida. Se você soubesse que é Ele o único que pode trazer a paz, mas você quer ter apenas um verniz de Jesus e não o próprio Jesus Cristo. No Bento XVI, na entrevista, se tornou um livro, A Luz do Mundo, ele diz que cada vez mais nesta crise que nós vivemos, vai sendo necessário, vai se vislumbrando que o cristianismo, os que aderem a Jesus Cristo, não serão únicos, mas serão grupos convictos, convencidos, querem realmente seguir nosso Senhor. Então nós, nessa nova evangelização que nós buscamos, queremos levar Jesus Cristo a cada um de vocês. Que cada um tenha o seu encontro com Ele, tenha uma adesão a Ele, queira viver com Ele, como São Paulo diz, configurados com Ele, para desse cristianismo de casca, que ele tem dupla face, uma face da igreja, muito bonito, mas que na vida Jesus não transforma, porque você não deixa. Não é tempo
de nós sermos cristãos convencidos, convictos, que Jesus transforme o seu modo de viver, seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de vestir, transforme os seus projetos e tudo mais. É disso que nós precisamos. E é só dessa forma que nós poderemos nos salvar e salvar o mundo, porque cada um também é luz desse mundo. E depois Jesus entra no templo. Aí chega a terceira parte dessa nossa meditação, e é interessante que ele vai curando. Apresentam a ele coxos e cegos. Evidentemente havia outros doentes, mas o evangelista cita lá essas duas classes, os coxos e cegos. E Jesus, com a sua mão, cura a todos. Lá no templo. Coxo é cada um de nós que vive se arrastando no pecado. Cego é cada um de nós que não quer enxergar. Não quer enxergar a verdade. Não quer enxergar Jesus Cristo. Não quer enxergar a sua igreja. Não quer enxergar o caminho que tem que seguir. Por isso se distorce, vai para outras bandas. Então Cristo ele vem e cura o cego, cura o coxo, cura cada um de nós. E o povo em silêncio, porque o templo vinha gritar no templo, respeitoso, mas as crianças, como em todas as igrejas, as crianças começam a gritar, e as crianças gritam para Jesus. Por isso diz, os filhos dos hebreus com ramos de oliveira gritavam, Hosana nas alturas. As criancinhas, Pueri Hebreu, os pequenos dos hebreus. E os fariseus então começam a ir a Jesus, eles reagem e dizem, por que o senhor manda eles pararem de gritar? E Jesus disse, se eles se calarem, as pedras gritarão. Pedra é o que não falta lá na Palestina, que não faltava lá em Israel, e havia muitas pedras. As pedras gritaram. Significa o Evangelho veio primeiro para os judeus, alguns aceitaram, outros se calaram. Depois as pedras, que são os pagãos, são os gentios, gritaram, como nós gritamos hoje, Jesus é nosso Rei. Por isso, meus irmãos, começando a Semana Santa, é um tempo de revisão da nossa vida, e aproveitarmos essas cerimônias ricas que a tradição nos trouxe de séculos e séculos, aproveitarmos tudo isso para nos transformarmos em Jesus Cristo, reconhecermos o seu reinado sobre nós e procurarmos de agora em diante ter uma nova vida. A Páscoa para nós é esta passagem para uma nova vida. Ressuscitar com Cristo para a vida eterna. Por isso essa semana é uma semana para fazer um bom exame de consciência, uma semana de meditar na paixão e morte de Cristo, e ler mesmo os textos do Evangelho, meditando a paixão, e fazer uma via sacra com mais de devoção, e procurar o sacerdote e se confessar os seus pecados, recebendo assim o perdão de Deus, e de fazer planos para agora em diante, de agora em diante, eu vou ser diferente, vou ser mais de Jesus Cristo, vou tê-lo como centro de minha vida e deixar tudo aquilo que é vaidade do mundo que me afasta de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.